E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Yuri, o seu professor de física aqui do XNEM. E hoje vamos trocar uma ideia, vamos conversar um pouquinho aí sobre essas principais aplicações, conceitos e situações que a gente tem sobre o trabalho de uma força, pessoal. Hoje a gente vai conversar, a gente vai aprofundar os conceitos em torno do trabalho, pessoal. O trabalho aí que a gente já entende que é uma fonte, que é uma relação energética que a gente tem. A gente aprendeu na aula passada a relação das aplicações das leis de Newton, como que a força é aplicada nas mais diversas situações, e hoje a gente vai entender como isso se transforma em energia. Então, a aula de hoje a gente vai conversar sobre o trabalho mecânico e suas interações, uma relação bem interessante, bem legal, bem diferente aí para a gente conseguir dar sequência aí no nosso conteúdo. Já estamos chegando no finalzinho da mecânica aí, então é muito importante que vocês tenham visto os vídeos anteriores e tenham agora, presta bastante atenção nos próximos para a gente fechar com chave de ouro essa parte que é muito importante, é muito legal aí. Então já deixa seu like, compartilha com seus amigos e bora pra aula, bora trocar uma ideia, vamos lá! Show de bola, pessoal! Estamos aqui com a nossa aula, hoje aula 9, aula sobre o trabalho de uma força. Vamos conversar sobre as principais aplicações, os principais conceitos e as principais relações que a gente tem por trás do trabalho da força aí, certo? Eu sou o professor Yuri Alves, o seu professor de física aqui no XNEM. Bora lá magnetizar esse conhecimento na cabeça de vocês aí. Me sigam lá no Instagram, @profyurialves. Bora lá que eu tô sempre postando conteúdo, sempre postando umas coisas bem legais lá. Me sigam também no @xnem aí pra gente trocar uma ideia, a gente conversar bem e bastante sobre as principais aplicações, os principais conceitos que a gente tem. Certo, pessoal? Fechamos então, fechamos o conceito, vamos trocar uma ideia então sobre o trabalho. Pessoal, qual que é a definição de trabalho de uma força, certo? Na física, o termo trabalho, então ele pode ser realizado diretamente com a energia, ele pode ser relacionado diretamente com as questões energéticas. Mas o trabalho realizado pela força, ele é um trabalho chamado de mecânico, certo? Então, quando uma força é aplicada em um corpo, ela realiza trabalho quando produz um deslocamento nesse corpo. Então, isso que é importante. O trabalho é a força que a gente aplica, a força que está sendo aplicada durante um certo deslocamento. Então, essa é a grande ideia, esse é o grande conceito que a gente tem aí por trás. Então, você pode ver que o rapazinho aqui está fazendo uma força numa direção horizontal aí para a direita, certo? A gente já conversou sobre essa relação vetorial. E isso vai fazer esse corpo, se essa força for bastante para fazer esse corpo se movimentar, ela vai gerar um deslocamento. E esse deslocamento que vai ser a grande ideia, que vai ser o grande conceito que a gente tem aí por trás, certo? Então essa é a nossa definição do que é a força. A força vezes o deslocamento, a relação da força com o deslocamento que vai gerar um trabalho para a gente. Mas para a gente entender melhor um pouquinho, para a gente contextualizar tudo isso, é necessário aí uma dedução matemática, uma relação matemática que ajuda a gente a entender um pouco melhor isso. E é exatamente isso aí, pessoal. Isso que vocês estão vendo aí em tela é a fórmula geral da força, relacionada com a distância, que vai gerar para a gente um trabalho. Mas isso para uma força que é paralela ao deslocamento, que anda junto na mesma direção e no mesmo sentido que o deslocamento. Então, o trabalho, certo? Temos aqui a letra tal, certo? Isso aqui é uma letrinha grega chamada tal. Ela representa pra gente o trabalho, que é dado em joules, certo? Sempre o trabalho em joules, pessoal. Vocês vão ver que a gente vai ter situações que o trabalho também pode ser fornecido em caloria, porque a quantidade de energia pode ser medida em caloria também, mas isso aí você vai ter que prestar muita atenção de como está o enunciado do exercício, como que tá as aplicações ali, para você não confundir. Mas normalmente o trabalho ele é dado em joules. Ele será igual a uma força, certo? Essa força é importante sempre em newtons, essa força, ou em quilograma metro por segundo ao quadrado, que também é uma outra grandeza que equivale à mesma relação de Newton. Então, o nosso F é relacionado diretamente com a força que está sendo aplicada naquele corpo. E para você determinar essa força, você pode voltar lá na segunda lei, certo? Segunda lei de Newton, você também consegue definir essa relação de força.
vezes o deslocamento que a gente tem aplicado, esse deslocamento em metros, certo? Então isso aí você vai fechar o conceito, você vai fechar a situação, uma relação bem interessante, uma relação bem legal que você tem para a aplicação desses conceitos nas leis de Newton aí. Fica ligado, fica esperto, sempre toma muito cuidado quando você for resolver um exercício, vê se as grandezas estão na área, vê se está tudo bem relacionado ali. Tem dúvida de como é conversões de unidades, pessoal? Eu já tenho aula gravada nesse canal aqui, se não me engano é a primeira ou a segunda aula, que é a aula de conversões. Então corre lá, troca uma ideia e depois volta aqui pra gente conversar. Show de bola? Dando sequência então. Uma coisa importante é que a gente usa essa letra que parece um Tzinho meio diferentinho em cima aí para representar o trabalho, mas ele pode ser relacionado também com a letra W, tá, pessoal? A letra W, que é work em inglês, que também significa trabalho, ela pode ser utilizada para representar essa grandeza aí, então fica ligado. Mas da mesma forma ela é fornecida em joules também do mesmo jeito. Então, mas só que fica ligado, fica esperto que às vezes pode acontecer isso aí. Sossegado, de boa, viu que não tem segredo, então bora lá. E quando a força não é paralela ao deslocamento, quando a gente vai ter aí uma força que está entre os planos aí, entre a relação do x e do y, certo? Isso aqui a gente já aprendeu a fazer os cálculos disso, a gente consegue fazer pela regra do polígono, né? Lá na aula de vetores, que eu também já tenho gravado aqui, corre lá, assiste se ficou com alguma dúvida, e pela lei dos cossenos a gente faz a correção dela não estar no plano com a relação do trabalho sendo igual a força vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo formado com o eixo x, certo? Então isso aí é muito importante para a gente conseguir ficar ligado, para a gente conseguir ficar esperto. É uma correção que a gente tem na fórmula. Então fique esperto porque exercícios em vestibulares um pouco mais complexos, como o ITA, às vezes até no Enem, ele fornece essa força que não necessariamente é paralela aí ao deslocamento. Então você tem que trabalhar, você tem que relacionar isso de uma maneira um pouquinho diferente. Ficou ligado, pessoal? Sossegado? Viu aí? Então fica de olho nesses adendos que a gente tem aí, porque eles que fazem muita diferença na hora de resolver algum exercício, na hora de você mostrar algum tipo de aplicação. Sossegado, pessoal? A caixa de comentários é território de vocês, para a gente trocar uma ideia, a gente tirar dúvidas, a gente ver aí o que está acontecendo. Então fica ligado lá e deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão, a sua dúvida, o que você está achando dessa iniciativa aí do Ex-Enem, trazendo para vocês aí um Enem mais simplificado, o Enem uma relação mais direta, sem muita enrolação, direta aos pontos-chave, certo? Deixa o seu like aí se você gosta desse tipo de aula. Dando sequência aí, pessoal, bora lá. Isso aqui é interessante, essa aqui é uma relação muito importante que a gente tem, porque é a forma mais simples que a gente tem de interpretar, de relacionar, de entender e de apresentar informações para a gente é na forma gráfica, certo? Então a relação dos gráficos, eu sei que muitos não gostam de gráficos, mas ela é uma relação que ajuda muito a gente a resolver certos tipos de questões. Principalmente quando a gente tem gráficos, é o trabalho realizado por uma força, mas só que agora dentro da relação gráfica. Importante. Primeira coisa, quando você pegar um gráfico, para quem já é aluno meu, já está esperto com o que eu estou falando, o que a gente tem? A gente tem a força em newtons, certo? No eixo Y a gente vai ter uma relação de força. No eixo X a gente vai ter o deslocamento já na grandeza em metros. Se tiver fora dessas grandezas, você vai ter que converter antes para depois seguir o conceito, depois seguir o conteúdo aí. Então fica ligado, fica esperto. Esse gráfico ele vai ter uma relação de áreas. Essas áreas podem estar no eixo na parte positiva ou na parte negativa. Então, você vai ver quantas áreas que você vai ter. Normalmente apresenta só uma área. Então, a área do gráfico é igual ao trabalho, é numericamente igual ao trabalho. Então, isso aí fica ligado nisso. É uma relação bem simples, bem sossegada que a gente tem. Mas se você tiver uma relação das duas áreas, você vai ver que essa área aqui ela vai ter valores negativos. Então, a subtração entre essas duas áreas será realizado o trabalho. Porque o trabalho pode ser feito sobre você ou você pode realizar o trabalho. A gente vai ver isso melhor lá na termodinâmica. Mas, no geral, aí ficou claro, pessoal? E aí, como que você vai determinar a área desse gráfico? Áreas geométricas de sólidos geométricos. Certo, pessoal? Então, aqui você tem o paralelogramo, então você aplica a regra do paralelogramo. Ou você pode ter dificuldade de decorar várias fórmulas. Você tem um triângulo aqui e um
retângulo aqui e aqui um triângulo separado. Então você consegue fazer por uma decomposição aí dos sólidos, chegar em sólidos mais simples até essa relação mais complexa que a gente tem. Mas fica ligado aí que sempre cai um exercício de gráfico envolvendo isso aí, e normalmente o resultado que você quer achar é a área do gráfico. Na física a gente vai ver que várias situações podem ser consideradas a área do gráfico aí. Sossegado, pessoal? De boa, né? Então fica ligado, fica esperto e tamo junto aí. Então, tendo isso em mente e relacionando isso, a gente também tem o trabalho realizado pela força-peso. Então a gente sabe que o trabalho é a força vezes a distância. Então a força, ela também pode, depende da maneira que a gente interpreta ela pode ser relacionada com o peso, que é a massa vezes a gravidade naquele local. Então a gente consegue fazer uma substituição, onde no lugar da força a gente relaciona o peso, que é a massa vezes a gravidade. Então massa vezes gravidade aqui, a massa sempre em quilogramas, a gravidade em metro por segundo ao quadrado, que é a unidade comum dela aí, e a nossa altura em metros. Então a gente chega que o trabalho é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura, certo? H é a letra que a gente representa a altura. E isso aqui, na próxima aula, a gente vai ver que tem uma relação muito forte com outro tipo de relação de energias potenciais aí. Então, isso aqui é uma forma da gente determinar a energia de um objeto que está em queda. Então, você tem vários tipos de situações que você pode trabalhar, que você pode analisar. Você só tem que ficar ligado e esperto com o que você está fazendo aí. Sossegado, pessoal? Show de bola? Viu? Não tem segredo, não tem complicação aqui. Uma relação direta e sucinta de como a gente vai trabalhar os trabalhos nas mais diversos tipos de aplicações. Guarda isso na cabecinha de vocês. Ficou com dúvida? Assiste o vídeo de novo. A dúvida persistiu? Deixa aqui nos comentários que eu estou olhando direto aí pra gente ver o que está acontecendo. Sossegado? De boa então? Bora lá, pessoal. A gente sempre no final da nossa aula, a gente treina, a gente faz um exercício juntos aqui pra gente conseguir trocar essa ideia e ver o que está acontecendo. Então, bora lá. Vou colocar lá na lousa, piscadinha de olho pra vocês aí. Valeu! Estamos de volta aqui, pessoal, já na lousa aqui. Vamos lá trocar uma ideia sobre esse exercício, tentar entender um pouquinho o que está acontecendo nessa relação que é bem interessante. E sempre as resoluções de exercícios são momentos para nós aí que são bem interessantes, são bem legais para a gente trocar uma ideia. Então o exercício ele vem falar o quê? Lá depois de comer uma barra de cereal, uma barra de chocolate, certo? De 500 calorias. Lembra que eu falei uma relação de calorias durante a aula? Agora precisou empurrar um carro. Com a energia obtida, certo? O homem conseguiu empurrar o veículo por 20 metros. Então, ele quer saber a força necessária para a realização dessa atividade. E ele deu um dado aqui importante, que uma caloria é 4 joules. Então, pessoal, um exercício super simples aqui, não tem segredo. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer essa conversão. Se a gente sabe que uma caloria ela equivale a 4 joules, lembra que na fórmula eu falei que sempre tem que estar em joules? Então, 500 calorias, elas vão ser igual a x joules aí. Multiplica cruzado, 1 vezes x é x, 500 vezes 4 é 5 vezes 4, 20, com 2 zeros. Então, 2.000 joules que a gente vai ter aí, certo? Então essa relação de joules é exatamente a relação de energia que a gente tem nesse meio aí. E essa energia ela vai ser diretamente relacionada com o trabalho realizado, certo, pessoal? Com o trabalho realizado nesse meio. Então, fechou, estamos super sossegados aí. Se a gente sabe que o trabalho realizado é a força vezes a distância, então o trabalho que a gente tem aí vai ser os 2.000 joules, que vai ser igual a força, vezes a distância, que ele falou aqui que é 20. Então, o que está multiplicando passa para lá dividindo, certo? Então, aliás, antes disso, vamos fazer uma dupla troca. F vezes 20, 20F, que é igual a 2.000, e agora a gente passa para lá. Está multiplicando, passa dividindo, então a nossa força vai ser igual a 2.000 dividido por 20, quarto zero. 200 dividido por 2 dá 100. Qual que é a grandeza de trabalho? Newtons, pessoal, muito bem. Então a gente fecha nessa ideia aí, que vai dar pra gente aqui a alternativa E. Olha, super simples aí. Um exercício bem sossegado, mas um exercício importante porque ele fala exatamente sobre essa relação que a gente tem da conversão de unidades, da gente fazer um tratamento de dados antes da gente conseguir aplicar.
Sossegado, pessoal? Vocês viram aí que não tem segredo. Exercício fácil, exercício sossegado aí. É só ficar ligado com o que está acontecendo. De boa, então, vamos voltar lá para a aula, lá para os slides. Já vou lá com vocês. Piscadinha de olho aí. Estamos aqui de volta, pessoal. Finalizamos a nossa aula. Uma aula aí, exatamente, pessoal. Eu estou sintetizando esses conteúdos, colocando bem separadinhos para ficar nessa playlist que vocês estão aqui. Uma relação bem direta. Se você quiser estudar sobre esse conteúdo específico, é só entrar nessa aula, certo? Então, muito obrigado a presença de todos vocês. Hoje a gente estudou sobre o trabalho de uma força, viu as suas aplicações, os seus conceitos e como que a gente consegue trabalhar com esse trabalho dependendo do tipo de situação que a gente está. Na relação gráfica, na relação no plano vertical e tudo mais aí. Então, uma relação muito importante. Caixa de comentários, território de vocês, deixa a sua dúvida aí. Bora lá magnetizar esse conhecimento na cabeça de vocês. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, pessoal. Se você conhece alguém que quer estudar, que quer de uma maneira mais simples, de uma maneira mais direta, tamo junto aqui. O XEnem é especialmente para vocês aí. Me sigam nas redes sociais junto com os outros professores, pessoal. Estamos sempre postando bastante coisa legal lá, bastante coisa interessante. Eu sou o professor Yuri Alves. Tamo junto aí, fechado com o XEnem. Muito obrigado a presença de todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Um grande abraço. Valeu.